estão numa fase ainda de primeira qualificação, e o título se chama Arquitetura Emergencial, Infraestrutura de Saúde, o combate à Covid-19 na Bahia, né, cujo orientador, o professor Antônio Pedro Alves de Carvalho, qual a gente agradece imensamente aí todo o seu empenho. Mas tem uma série de instituições, profissionais e colegas que estão envolvidos, que sem eles a gente não conseguiria dar esse espaço, né? Principalmente a equipe da Secretaria de Saúde, do GEAOSP, da Faculdade de Arquitetura e os colegas da BDH. Aqui é a organização inicial, né? Como eu falei, é um projeto de tese, ainda não é uma tese, né? Está em amadurecimento, mas vamos falar um pouquinho sobre os itens introdutórios, que é essa arquitetura chamada de emergência, arquitetura de emergência na saúde, e o próprio combate à Covid-19 na Bahia, que é o carro-chefe aí de todo esse trabalho, né? Então, a gente começa falando aqui sobre esse tema, que é sobre a arquitetura emergencial, né? É algo que acontece há muito tempo, há milhares de anos, as citações aqui de teóricos, que essa arquitetura emergencial, essa questão de abrigo, surge desde o início das primeiras civilizações, até mesmo no momento em que o homem habitava as cavernas, né? Então, no momento que ele sai para cultivar, produzir seus próprios alimentos, ele precisa criar suas habitações, e aí há toda uma evolução, né, dessa forma de abrigo. Mas, falando de um modo mais recente, a gente percebe que há uma quantidade muito grande de conflitos e desastres no mundo, e isso é das justificativas desse trabalho, né? E que a gente precisa pensar como essas pessoas em condições de vulnerabilidade precisam estar confortáveis, precisam estar acomodadas. E eu acho que a gente tem uma contribuição social enquanto arquiteto, que a gente pode pensar e planejar espaços saudáveis também, né? Então, no mundo, atualmente, cerca de 170 milhões de pessoas desabrigadas por situação de conflito e 190 milhões de pessoas desabrigadas por situações de desastres. Isso aí são dados da Organização Mundial de Saúde. Então, o tema central é justamente esse, né? Pensar como trabalhar com essas arquiteturas de emergências, que tem uma série de profissionais, de arquitetos, de teóricos, que estão discutindo e produzindo conteúdo, né, para as pessoas em situações de vulnerabilidade. E aí, o objeto do trabalho já é algo muito mais focado, né? A questão do abrigo emergencial seria o panorama geral, mas com um recorte. Então, é feito essa questão da habitação, da habitabilidade para a arquitetura emergencial em saúde, e com uma atenção especial a esse contexto do Covid-19 na Bahia, né? Então, eu tive a possibilidade de trabalhar enquanto profissional na Secretaria de Saúde, no desenvolvimento de algumas etapas dos hospitais de campanha. E isso foi um dos motivadores, né, de fazer essa busca, esse conteúdo. Então, a gente produziu artigo. Na sequência, produzimos uma publicação em conjunto com a BDH, convite aí de Doris também, né? E o caso em específico na Bahia, né? Então, a pergunta, a problematização de tudo isso, é em que medida esse sistema de saúde, onde é pensado toda essa infraestrutura instalada com equipamentos novos, reformados ou ampliados, que essa rede da CESAB, né, Secretaria de Saúde do Estado, ela conseguiu até que ponto, né, combater os efeitos da pandemia, e é mais uma questão de análise de uma série de parâmetros que eu vou mostrar mais a seguir para todos vocês. E a gente segue com algumas hipóteses, né? Se a gente está falando sobre essa questão de abrigo emergencial, qual a contribuição que eles têm para a melhoria da qualidade de vida das pessoas? A gente pensa que eles, de uma forma remota, muitas das vezes em territórios muito difíceis de acompanhar, em condições de localização, por exemplo, são eles que vão assegurar
a vida humana naquela situação. Uma segunda hipótese é que a arquitetura emergencial para a saúde, ela também pode promover a saúde dos seus usuários, né? Então, ela é muito mais cuidadosa, muito mais criteriosa do que uma habitação residencial, porque ela tem uma série de questões, de barreiras físicas que a gente precisa seguir, conforme o Paulo falou, uma série de protocolos também. E uma terceira hipótese, né, é que o Brasil ele segue toda uma série de protocolos internacionais para desenvolvimento dos seus planos de contingência nacional, planos de contingência estaduais para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. E aí a gente precisa analisar como a Bahia enfrentou tudo isso, né, seguindo esses protocolos, porque houve uma série de investimentos e que a gente precisa verificar se eles foram bem aplicados, como é que essa infraestrutura foi instalada, né? Então, o papel do pesquisador, nesse caso, seria esse. Como objetivo geral, ainda nessa parte introdutória, é verificar, né, como o trabalho, tema de trabalho, de emergência, pode verificar no governo do Estado da Bahia enfrentou essa fase da pandemia do Covid-19 através de uma série de infraestruturas físicas existentes e criadas, né? E aí, trazendo um pouquinho dessa justificativa, já trouxe aqui alguns números no slide primeiro, né? Que é essa questão do abrigo no mundo. Além disso, a gente precisa levar em consideração que o painel o IPCC, né, um painel intergovernamental de redes climáticas, ele vai trazer dados atuais, recentes, aí de 2022, que há uma tendência do aquecimento global. São questões que a gente discute diariamente, Doris falou aqui da sustentabilidade também, mas que todos nós já temos esse conhecimento, esse consenso, né? Se a gente continuar com esse modo de produção, esse modo de consumo atual, que vem aí desde o período da industrialização, né, do planeta, a gente terá até 2030 um acréscimo na temperatura mundial de 1,5 a 2 graus Celsius. Isso aí impacta de uma forma muito grave nos biomas, a gente já vê atualmente, né? Então, a gente tem consequências como inundações das cidades, como perda de biomas e biomassa, temos desertificação de áreas, escassez de alimentos, chuvas ácidas, é possível a gente elencar aqui, é um tema que poderia ser exclusivamente um doutorado, mas eu trago aqui como uma hipótese desse trabalho, né? E a arquitetura de emergência na saúde, ela vai justamente buscar resolver questões que estão muito mais elencadas com micro-organismos que têm todo um desenvolvimento e sai do controle, né? Em nosso caso aqui, o exemplo da pandemia do Covid-19. Mas houve desde a existência das civilizações humanas, uma série de pandemias mundiais, né? Pandemia é mundial mesmo, onde foram afetadas uma série de populações, né? Desde a varíola, desde tuberculose, gripe espanhola, existem relatos de tudo isso, né? Com uma série de óbitos, inclusive, e as cidades elas vão se adaptando, então é preciso pensar como resolver no dia a dia essas situações. Mas, especificamente aí, sobre esse caso do Covid-19, né, esse dado aqui é muito recente, é do dia 16 de julho, a gente tem aí, no Brasil, cerca de 32 milhões de pessoas contaminadas e 673 mil mortes. A Bahia registra um número muito alto também, né? E aí a gente vai tratando de tudo isso. E fechando essa etapa introdutória sobre a metodologia, ela vai ser acompanhada através de 3 tipos de pesquisa: a bibliográfica, documental e experimental, porque há também estudo de caso, e
Aqui seria um diagrama com essas etapas da pesquisa, né? Não vou ler todas, mas desde a formulação do problema, construção das hipóteses, até a interpretação, coleta e interpretação dos dados e a redação final, que será a tese de doutorado. Então, a gente entra no segundo tópico aqui dessa apresentação, que é a arquitetura de emergência de fato, que é o tema geral, né, de todo esse trabalho. Existe uma série de definições, de características feitas por teóricos. Eu trago aqui algumas delas, mas no trabalho escrito dá para perceber as diferenças de interpretações, né? Então, a primeira delas aqui de Férez, ele vai falar das categorias de desastres, a exemplo, desastre geofísico, meteorológico, hidrológico, climatológico, e eu vou me concentrar aqui no desastre biológico, com origem da exposição a organismos nocivos, substâncias tóxicas, né? No caso, organismos nocivos. Outras classificações também são muito importantes, porque elas vão dizer o tipo de desastre, o tipo de classificações, até chegar nos micro-organismos. Mas um aspecto que fundamenta muito esse trabalho é sobre os tipos de desastres, a quantificação em valores numéricos, quanto o Brasil despende de recursos para cuidar das pessoas, né? Então, a Defesa Civil cataloga tudo isso. Ela fez um trabalho aqui muito bacana, que é um relatório de 1991 até 2020, falando da quantidade de desastres que acontecem no Brasil. É algo assim inacreditável. O Brasil ele tem uma condição de espaço físico muito grande, continental, no caso. Então, a gente passa por climas frio, quente, semiárido, montanhoso, e tudo isso rebate diretamente com efeitos naturais. E, nesse último relatório, né, ele traz, aí, desde 2019, o impacto da pandemia do Covid-19. Então, isso é um dado substancial para o trabalho. Existe uma série de medidas para compensar esse fenômeno, né? Aí ele faz toda uma catalogação, dados científicos, tá? É onde eu vou me concentrar. Passando para a terceira etapa aqui desse nossa apresentação, falando sobre arquitetura de emergência voltado para a saúde. E existe uma série de tipos de arquitetura de emergência, tratado, inclusive, como unidade de urgência, emergência. Logo pela manhã, a professora Luciane Fialho, ela se deteve mais esse tema, só que com um viés na história da arquitetura, né? E é um dos títulos que eu também utilizo aqui na pesquisa, para basear aqui o que seria essa conceituação. Mas a gente pode dedicar o serviço de urgência e emergência para alguns quadros, né? Tipo geral, cardiologia, ortopedia, ortotrauma, obstetrícia, pediatria e saúde mental. E aí vale ressaltar o que são esses hospitais de campanha, que são unidades emergenciais temporárias, que elas podem dar suporte à vida em locais dos mais remotos possíveis, né? Vi um dos exemplos dos hospitais na China, criado para conter a pandemia de 2019, em 10 dias, ele conseguiu instalar mais de 4.000 leitos. Então, um fenômeno para a arquitetura. Eu gostaria de investigar um pouquinho melhor como é feito tudo isso, né? E a gente pode trazer também, dentro desses hospitais temporários, as redes de atenção para conter, inclusive, as pessoas em baixo nível de contaminação, né? Os hospitais seriam para um nível mais elevado, mas seriam esses efeitos transitórios, onde você pode alocar essas pessoas em estádios, em shoppings, em escolas. Então, existe uma série de protocolos e barreiras físicas onde tudo isso acontece nessas infraestruturas, né? E a última etapa aqui dessa apresentação trata sobre esse subtópico, que é a arquitetura e combate Covid na Bahia, que é o objetivo principal, né? Então, seria, primeiramente, analisar o estado em si, como ele está classificado, quais são os órgãos que estudam essa tematização, né? Aí, nesse caso, a gente tem a própria classificação do SEI, onde a gente tem territórios de identidade, ele vai
zonear as partes do Estado conforme as características principais socioeconômicas, culturais. Uma outra forma de classificação, aí vem com o plano diretor de regionalização, produzido pelo próprio órgão da Secretaria de Saúde do Estado. Ele vai fazendo essas adaptações, né, juntando municípios, muito em função também de suas características, mas também com padrões de perfil assistencial. O IBGE ele tem uma categorização também, e a gente pode verificar uma série de mapas temáticos. Esse aqui é o da população do último censo, né? Então, esse gráfico vai ser muito importante quando relacionado com o próprio planejamento, né? Plano de contingência da Bahia para a organização aqui das suas unidades de saúde para o combate à Covid-19. Então, percebe-se, fazendo esse confrontamento aqui de informações, que há regiões que têm uma lacuna assistencial, principalmente aqui no centro e no sul, fazendo a referência aqui dessas unidades de saúde. E aqui no oeste também, né, uma área que tem poucas unidades de saúde. Realmente houve uma concentração do parque de infraestrutura mais ao leste, mais na região aqui metropolitana de Salvador, com as unidades de UPA, os pronto-atendimentos exclusivos, unidade de referência, unidade de retaguarda, né? Então, são esse um dos critérios que serão utilizados para fazer essa análise. E aí, existe toda uma quantificação, né, dessas unidades de saúde que estão sendo utilizadas, algumas são novas, outras são readaptações de unidades de saúde. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados, né? Então, de fato, fazendo uma mensuração aqui de tudo isso, a região leste foi a que mais concentrou unidades de saúde. Temos aqui cerca de 162 leitos, tá, para dedicados, dados da própria Secretaria de Saúde no portal da Transparência. Em segundo lugar, a gente tem o Centro-Leste, mas há outras regiões com uma lacuna, um vazio assistencial, e a gente precisa entender melhor como é que tudo isso foi organizado, né? E essas duas informações, o gráfico 1 e o gráfico 2, justamente para a gente avaliar essa condição aqui da quantidade de leitos e unidades de saúde, né, por regiões na Bahia. Então, esse é um ponto importante desse trabalho, que ele está em maturação. E para exemplificar, né, trazendo alguns projetos padrões que foram utilizados e ainda estão sendo utilizados nesse momento, a gente tem aqui a unidade de UTI do Hospital Cléris Andrade, né? Em Feira de Santana, é um dos hospitais mais importantes aqui do estado. Ele é a sede de macro-região, atende a quantidade grande de usuários e da micro-região também, mas é feito exclusivamente aqui a adaptação da ala da UTI para esse tipo de paciente, né? E aqui, no caso, cerca de 14 leitos. Uma ampliação dessa unidade, tá? E, na sequência, a gente disponibiliza a apresentação para quem quiser olhar com mais cuidados. Outra unidade padrão, que é a UPA, né? Ela é padrão em todo o estado da Bahia, e foi feita uma adaptação também da área de pronto atendimento e UTI para o Covid-19, né? Então, dá para a gente ver aqui essa adaptação. E um terceiro exemplo, que são os hospitais de Santa Casa de Misericórdia, né? Neste caso, o de Cachoeira, onde a gente tem uma área de UTI com 8 leitos comuns, mais um de diálise, mais um de isolamento, e uma área de retaguarda com mais 10 leitos com banheiros. Finalizando aqui, para não estender muito nosso prazo, né, nas considerações finais, eu acho que é importante pensar, fazer toda essa análise do que a gente transmitiu aqui, analisar os parâmetros, como é que estão essas unidades de saúde padrão,
mas é importante também fazer uma contextualização com o urbanismo, com a cidade, com o saudável, né, que Doris trouxe aqui, da sustentabilidade, porque essa pandemia e o exemplo do arco histórico anterior trouxe para a gente como modificação, né, eu acho que pensar, sobretudo na salubridade dos espaços, ventilação, iluminação natural, mais empregado possível, né, e o que todas essas transformações estão fazendo na arquitetura do urbanismo. Como futuras pesquisas, eu acho que é pensar em cidades mais adaptadas para o homem, evitar essa questão de grandes cidades, grandes centros urbanos, onde você tem uma infraestrutura que é muito espraiada, dispersa, mas os modelos menores de cidades me parece que têm um desenvolvimento cada vez melhor para seus habitantes. E aí o mais é falar de qualidade de vida. É exatamente isso que a gente pretende. Encerrando aqui com as referências, né? E mais à frente a gente disponibiliza o slide para todos. Então, vou encerrar com compartilhamento, tá bom? Parabéns, José Neto. Você está aí já picado pelo mosquitinho do estudo, né? Começando o seu doutorado na sequência aí do mestrado. Eu também me sinto